Eu fui uma pessoa que comecei a descobrir minha vida com 9 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade e eu fui criada pela minha mãe e pelo meu ex-padrasto. E nessa caminhada passei por diversas conturbações e a opressão na minha vida era tão grande que eu tentei suicídio com 11 anos de idade. E eu já vivi uma vida de opressão tão grande. Nessa época eu já estava grávida de um relacionamento que não era de Deus, que não fui apresentada na igreja. Eu estava grávida de um relacionamento que foi escolha minhas decisões, e não deu certo esse relacionamento. Quando a minha filha completou 1 ano e meio, a gente se separou porque a gente era só junto. Meus filhos são um milagre. Vou começar pelo Theo. Ele vai fazer 2 anos agora, o mês que vem. E quando eu estava grávida dele, eu tive, já quase no 8º mês, eu tive uma visão de que tinha uma sombra dentro do meu quarto e essa sombra, ela queria pegar um cordão brilhante no meu pescoço e eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar, eu não conseguia espantar aquela sombra e eu comecei a interceder, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus naquele momento para saber o que eu deveria fazer. E eu comecei a interceder pela vida do meu filho que ia nascer, pela vida do meu esposo, pela vida da minha filha que já estava comigo. E quando ele nasceu, eu tive dificuldade muito grande no meu parto. Para Natal foi tudo certinho, mas na hora que ele nasceu, ele estava com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço. E ele já estava sem oxigênio. Quanto mais o processo do parto era para expulsar ele, mais o cordão puxava para dentro. Quanto mais eu fazia força para ele nascer, mais ele se enforcava. E ele nasceu preto. Meu filho não nasceu com a cor de um bebê normal. Ele nasceu preto e não chorou. Mas no processo do parto tinha uma canção que me confortava, que era a Bondade de Deus, de Isaías Saad. E eu sabia que o Senhor estava cuidando de tudo, Ele estava cuidando de todo o processo. E o enfermeiro que me atendeu naquela noite, ele disse que se fosse o enfermeiro anterior, se fosse a equipe médica anterior que estivesse comigo, o meu filho não tinha nascido vivo. Mas para honra e glória do Senhor, o meu filho nasceu vivo. Hoje ele é saudável, ele não tem problema nenhum de saúde e o Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele fez. Eu creio que o testemunho do meu filho, eu creio que a caminhada do meu filho vai ser tão grande, que até o inferno se incomodou com a vida dele nesse mundo. Mas ele vai ganhar muitas vidas para Jesus, eu creio em nome de Jesus. E quando eu achei que eu não ia conseguir mais parar com o processo do suicídio, eu lembrei de Deus. E quando eu lembrei de Deus, eu pedi socorro. Quando eu pedi socorro para Ele, eu consegui parar com o processo de suicídio. E hoje eu vejo que o processo de Deus na minha vida foi necessário que eu passasse por tudo que eu passei, para que hoje eu pudesse contar o meu testemunho, o testemunho que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor, Ele foi o meu conselheiro desde o início, porque mesmo sem entender quem era Deus, mesmo sem saber como Ele agia na minha vida, Ele estava comigo o tempo todo, e hoje eu tenho essa convicção de que Ele me consolava, de que Ele falava comigo. E nesse processo eu conheci uma pessoa na escola, que na época ela era da célula, hoje ela não participa mais da célula, infelizmente. E eu já estava decidida a não viver mais naquela vida de opressão que eu vivia, um mundo onde eu não tinha valor,
não tinha autoestima, não tinha vida própria, porque tudo que eu fazia era para tentar agradar os outros, para tentar me adequar ao padrão de vida dos outros. E quando ela me trouxe na igreja, foi uma rede de famílias. E na primeira rede eu ainda não consegui me converter, porque eu não tive forças. Mas na segunda vez que eu vim, eu aceitei Jesus. E desde esse tempo, eu nunca mais me separei de Jesus. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher transformada, uma mulher renovada de mente, renovada de espírito, porque o Senhor, Ele acrescentou bênçãos na minha vida. E com isso Ele trouxe o meu casamento, Ele trouxe os meus filhos. Os meus filhos são milagres. Meus filhos são 3 milagres na minha vida. A primeira que eu já tinha do meu primeiro relacionamento e os meus outros 2, que todos os 2 são uma bênção na minha vida. Hoje eu somo na base do Montanhês e também faço parte do louvor aqui na Igreja Renovada, né? E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, que a minha vida seja para sempre, para exaltar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por mim. E eu sou muito grata a Deus por colocar pessoas que oraram e oram por mim, pessoas que me amam, que cuidam de mim, que investem na minha vida e que me aconselham, né? E o Senhor, Ele tem aberto portas, né, para que a minha vida de prosperidade ela tenha se caminhado em rumo ao sucesso, né? E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que têm me aconselhado, né? A Suzy foi uma delas que me aconselhou em momentos que eu queria desistir. Ela disse: não, vai, bota a cara, tu consegue, arrocha, você vai. E eu consegui, graças a Deus. Está lá montada a minha clínica, para honra e glória do Senhor. Eu estou aqui servindo e o Senhor tem me abençoado, tem aberto portas na minha vida. Eu só queria estar dentro de um terreiro de macumba. Parece que naquele lugar ali eu me sentia bem. Eu fui viciada em cocaína. Eu era uma pessoa que eu tinha que beber todos os dias. Depois daquele dia que eu aceitei Jesus, eu realmente larguei droga, eu larguei bebida, eu larguei festa, de fato. Jesus me trouxe para o lugar onde Ele já tinha me abençoado, que é a Igreja Renovada. E eu sou muito grata, porque é um lugar onde eu tenho crescido.